André e Hilário, depois de escutar o doente, já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa assistencial. Voltaremos ao caso em momento oportuno. Que Jesus nos ampare. Não nos foi possível, contudo, adiar observações, porque um mensageiro vinha comunicar ao instrutor que uma caravana de recém-desencarnados estava prestes a chegar, e acompanhamos-lo ao serviço que ele nomeou como sendo tarefa de inspeção. Atingíramos largo recinto construído à feição de um pátio interior de proporções corretas e amplas. Tive a ideia de penetrar em enorme átrio, algo semelhante a certas estações ferroviárias terrestres, porque nas acomodações marginais, caprichosamente dispostas, se encontravam dezenas de entidades em franca expectativa. A dizer verdade, não vi sinais de alegria completa em rosto algum. Os grupos variados, alguns deles em discreto entendimento, dividiam-se entre a preocupação e a tristeza. De passagem, podíamos ouvir diálogos diferentes. Em círculo reduzido, ouvíamos conversações sobre o plano carnal. Aqui era um esposo aflito querendo ajudar a esposa ainda encarnada. Acolá, um amigo desejando auxiliar. Mais além, um filho angustiado a fim de receber o paizinho desencarnado, desvairado e em precárias condições. Por onde passávamos, recolhíamos retalhos de tais conversações. A certa altura, na praça em movimentação, Druso Generoso confiou-nos aos cuidados de Silas, mencionando obrigações urgentes que lhe absorveriam a atenção. Nos encontraríamos com ele no dia seguinte. A promessa gentil obrigou-me a considerar o aspecto do tempo. Pela sombra reinante, não poderíamos saber se era dia ou se era noite. Por isso, o grande relógio ali existente, com largo mostrador abrangendo as 24 horas, funcionou aos meus olhos como a bússola para o viajante, deixando-me perceber que estávamos em noite alta. Caro ouvinte, aqui nos reportamos a regiões encravadas nos domínios do próprio globo terrestre, submetida às mesmas leis que nos regulam o tempo ali na crosta. Sons de campanas invisíveis cortavam agora o ar, e assinalando-nos a curiosidade, Silas esclareceu que a caravana comboio penetraria no recinto em alguns minutos. Aproveitei os momentos para indagações que julguei necessárias. Que espécie de criaturas aguardávamos ali? Recém-desencarnados, mas em que condições? Como se organizaria a caravana comboio? Vinha diariamente a instituição atendendo ao horário certo? O companheiro que se dispusera a assistir-nos informou que as entidades prestes a entrarem integravam uma equipe de 19 pessoas, acompanhadas por 10 servidores da casa que lhes orientavam a excursão, tratando-se de recém-desencarnados em desequilíbrio mental, mas credores de imediata assistência, de vez que não se achavam em desesperação nem se haviam comprometido em todo com as forças dominantes nas trevas. Notificou ainda que a caravana se constituía de trabalhadores especializados sob a chefia de um atendente e que viajavam com simplicidade, sem carros de estilo, apenas conduzindo o material indispensável à locomoção no pesado ambiente das sombras, auxiliados por alguns cães inteligentes e prestimosos. A mansão contava com 2 grupos dessa natureza. Diariamente um deles atingia aquele domicílio de reajuste, revezando-se no piedoso mistério socorrista. Entretanto, não possuía um horário certo para a chegada, de vez que a peregrinação pelos domínios das trevas obedecia comumente a fatores circunstanciais.
Mal terminara o interlocutor e a expedição penetrava o enorme átrio. Os cooperadores responsáveis estavam aparentemente calmos, evidenciando alguns, entretanto, no olhar, funda preocupação. Os recolhidos, no entanto, exceção de 5 que vinham de maca, desmemoriados e dormentes, revelavam perturbações manifestas que, em alguns, se expressavam por loucura desagradável, se bem que pacífica. Enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los, carinhosos e atentos, e os cães se deitavam extenuados, aqueles seres recém-chegados falavam e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade e provocando piedade e constrangimento. Silas convidou-nos à movimentação. Efetivamente, cabia-nos algo fazer na cooperação. O chefe da caravana aproximou-se de nós e o assistente nos apresentou num gesto amigo. Era o atendente Macedo, valoroso condutor de tarefas socorristas. Nesse instante, alguns afeiçoados e parentes dos recém-vindos cercavam-nos agora com expressões de alegria e sofrimento. Algumas senhoras que vira antes em ansiosa expectativa derramavam lágrimas discretas. Notei que as criaturas recém-desligadas do corpo denso, conturbadas qual se achavam, traziam consigo todos os sinais das moléstias que lhes haviam impostos a desencarnação. Ligeiro exame clínico poderia sem dúvida favorecer a leitura da diagnose individual. Dama simpática beirara-se de uma jovem senhora que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição e, abraçando-a, chorava sem palavras. A moça recém-liberta recebia-lhes os carinhos, rogando comovente para que não deixassem-na morrer. Mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros do corpo terrestre, de olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas, exclamando: Padre, Padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema-unção. Contudo, afasta de minha alma a foice da morte. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte, mas a ingratidão, praticada com minha mãe, fala muito alto em minha consciência infeliz. A pobre moça continuava se martirizando, dizendo que seu orgulho havia lhe enceguecido a ponto de condená-la à miséria. Confessava que, se possuísse a compreensão de agora, jamais haveria de abandonar a sua pobre mãezinha. Ela resumiu sua história. Disse que sua mãe era uma atriz humilde que havia lhe criado com imensa doçura. Concentrou na filhinha a sua existência. Da ribalda festiva, desceu a rude labor doméstico para conquistar o pão de cada dia. Tinha a sociedade contra ela, e seu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todos, deixou-a arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumira. Nesse instante, a infortunada criatura fez ligeiro interregno, misturando as próprias lágrimas com as da nobre matrona que a aconchegava de encontro ao peito. E de mente aprisionada à confissão que fizera in extremis, continuou qual se tivesse o sacerdote ao pé de si. Pedia perdão em nome de Jesus. Entretanto, disse que, quando se viu jovem e senhora do vultoso dote que seu pai havia lhe conferido, envergonhou-se do anjo maternal que sobre os seus dias estendera as brancas asas e, aliando-se ao homem vaidoso que desposou, expulsou-a de sua casa. Dizia que ainda podia sentir o frio daquela terrível noite de adeus. Atirou no rosto da mãe frases cruéis e, para justificar sua vileza de coração, caluniou-a sem piedade. Pretendendo elevar-se no conceito do homem que desposara, mentiu que ela não era sua mãe.
Apontou-a como ladra comum que lhe roubara ao nascer. Lembrava ainda do olhar de dor e compaixão que a pobre mãezinha lançou ao despedir-se. Mas ela não se queixou nem reagiu. Apenas contemplou-a tristemente com os olhos túrgidos de chorar. Nessa altura, a dama que a sustentava afagou-lhe os cabelos em desalinho e buscou reconfortá-la, pedindo que ela descansasse. Ah, que voz é esta? E tateando as mãos afetuosas que lhe acariciavam as faces, exclamou sem vê-las. Oh, padre, será que é ela que se encontra aqui junto de mim? E voltando para o alto os olhos apagados e súplices, rogava em pranto. Oh, Deus, não me deixeis encontrá-la sem que pague os meus débitos. Com o auxílio de 2 enfermeiras, porém, a simpática senhora que a acalentava situou-a em leito portátil e fê-la emudecer à força de inexcedível ternura. Percebendo minha emotividade, Silas, depois de amparar o serviço de acomodação da doente, explicou. A dama generosa que a recolheu nos braços é a genitora que veio ao encontro da filha. Mas o que você está nos dizendo? Sim, André. Ela irá acompanhá-la carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. O traumatismo perispirítico vale por muito tempo de desequilíbrio e aflição. Sr. Silas, por que motivo teria a doente decidido confessar-se dessa maneira? É fenômeno comum, André. As faculdades mentais de nossa irmã sofredora estagnaram-se no remorso em razão do delito máximo de sua existência última. E desde que fui mais intensamente tocada pelas reflexões da morte, entregou-se de modo total a semelhantes reminiscências. Por haver cultivado a fé católica romana, imagina-se ainda diante do sacerdote, acusando-se pela falta que lhe maculou a vida. O espetáculo ferira-me fundo. A rudeza do quadro que a verdade me oferecia obrigava-me à dolorida meditação. Então não havia males ocultos na terra. Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia em algum lugar. Silas entendeu a amargura de minhas reflexões e veio em meu socorro observando. Sim, meu amigo, você repara com acerto. A criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida, até que a mácula seja lavada por nós mesmos com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. E ante os apelos agoniados e afetivos nos reencontros a se processarem ali sob os nossos olhos, em que filhos e pais, esposos e amigos se reaproximavam uns dos outros, o assistente acrescentou. Geralmente, a estas plagas de inquietação aportam aqueles que em si mesmos cavaram mais fundos sulcos infernais e que se cristalizaram em perigosas ilusões. Mas a bondade infinita do Senhor permite que as vítimas edificadas no entendimento e no perdão se transformem, felizes, em abnegados sirineus dos antigos verdugos. Como é fácil verificar, o incomensurável amor de nosso Pai Celeste cobre não somente os territórios glorificados do paraíso, mas também as províncias atormentadas do inferno que criamos. Nesse instante, pobre mulher prorrompeu em choro convulso junto de nós, cortando a palavra de nosso amigo. De punhos cerrados reclamava infeliz. Socorro! Eu preciso de ajuda! Irmãos benfeitores, não me abandonem!
A infeliz repetia que estava sendo perseguida pelo temível Belfegor. Silas convocou-nos ao amparo magnético imediato. Enfermeiros presentes acorreram solícitos, impedindo o agravamento da crise. Invocando o socorro divino através da oração, procurei anular-lhe os movimentos desordenados, adormecendo a pouco. Asserenado o ambiente, convidou-nos Silas a sondar-lhe a mente conturbada, agora sob o império de profunda hipnose. Busquei pesquisar-lhe a desarmonia em rápido processo de análise mental e verifiquei espantado que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Como que a se lhe enraizar no cérebro, via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras e ostentando 2 chifres, sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura em mútua humanização. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou: É um clichê mental, André, criado e nutrido por ela mesma. As ideias macabras da magia aviltante, quais sejam as da bruxaria e do demonismo, que as igrejas denominadas cristãs propagam a pretexto de combatê-los, mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos, geram imagens como esta a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. As inteligências desencarnadas entregues à perversão valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feticista ou a pregação invigilante distribuem na Terra e imprimem-lhes temporária vitalidade, assim como um artista do lápis se aproveita dos debuxos de uma criança, tomando-os por base dos desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. O esclarecimento se me deparava como oportuna chave para a solução de muitos enigmas no capítulo da obsessão, em que os doentes começam atormentando a si mesmos e acabam atormentados por seres que se afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio. E eu, que observava atentamente aquele duelo íntimo entre a enferma prostrada e a forma pensamento que se lhe sobrepunha à cabeça, perguntei um tanto comovido: Senhor Silas, lembro-me de haver manuseado há muitos anos na Terra um livro de autoria de Colin de Plancy, aprovado pelo arcebispo de Paris, que trazia descrição minuciosa de diversos demônios, e creio haver visto uma figura gravada nessa obra semelhante à que temos sob nossa direta observação. Isso mesmo, André. É o demônio Belfegor, segundo as anotações de Jean Weyer, que previdentes autoridades da Igreja permitiram que se espalhassem nos círculos católicos. Conhecemos o livro a que se refere. Tem criado empecilhos tremendos a milhares de criaturas que inadvertidamente acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os a espíritos bestializados que os aproveitam para formar terríveis processos de fascinação e possessão. Eu refletia quanto ao problema dos moldes mentais na vida de cada um de nós, quando o assistente, certo me surpreendendo a indagação, acentuou bem-humorado: Aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona de acordo com as próprias obras. Assim temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. O serviço assistencial, porém, exigia cautelosa atenção.
e por isso removemos a enferma para o aposento limpo e bem posto que a esperava. Decorridos alguns minutos, voltamos ao átrio, então descongestionado e silencioso. Apenas algumas sentinelas da noite velavam infatigáveis e atentas. Os tormentos entrevistos compeliam-me a pensar. Muito já estudara acerca de pensamento e fixação mental. Todavia a angústia daquelas almas recém-desencarnadas me infundia compaixão e quase terror. Confiei ao amigo que nos acompanhava, bondoso, a indefinível tortura de que me via objeto. E o assistente me esclareceu com sabedoria. Em verdade, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. E em razão disso, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Tudo que nos escravize à ignorância e à miséria, à preguiça e ao egoísmo, à crueldade e ao crime, é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. Vocês se recordam de haver lido alguma memória alusiva às primeiras experiências de Marconi nos albores do telégrafo sem fio? Sim, lembro-me de que o sábio, ainda muito jovem, se consagrou ao estudo das observações de Henrique Hertz, o grande engenheiro alemão que realizou importantes experiências sobre as ondulações elétricas, comprovando as teorias da identidade da transmissão entre a eletricidade, a luz e o calor irradiante. E sei também que certa feita, tomando-lhe o oscilador e conjugando com a antena de Popov e o receptor de Branly no jardim da casa paterna, conseguiu ele transmitir sem fio os sinais do alfabeto Morse. Mas, Sr. Silas, o que tem isso a ver com o pensamento? A referência é significativa para as nossas considerações. Além dela, volvamos à televisão, uma das maravilhas da atualidade terrestre. Reporto-me ao assunto para lembrar que na radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo. Ora, num só local pode funcionar um posto de emissão e outro de recepção, compreendendo-se que, num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, depois de atravessarem imensos domínios do espaço em fração infinitesimal de tempo. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos e refletidamente, convertendo-se-nos a alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pela sugestão daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Eis porque, efetuada a supressão do corpo somático no fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico e influenciável,
pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimentos e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. A explicação não podia ser mais clara. Calamo-nos, Hilário e eu, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. Silas percebeu-nos a atitude interior e generosamente convidou-nos ao descanso em que, por algumas horas, conseguiríamos repousar e pensar.